E aí galera, tudo bom? Meu nome é Leorix, eu sou instrutor aqui de Porto Alegre. Eu tô fazendo os vídeos do canal do YouTube aqui para tirar algumas dúvidas que o pessoal tem perguntado sobre o processo de habilitação. Vai aí, Léo, como é que vai ficar a função agora do processo que tá trancado, os CFC estão fechados por causa do coronavírus? Como é que vai ficar o prazo para conclusão do processo? Como é que tá as aulas práticas? Como é que tá as aulas teóricas? Gente, a partir de ontem, tá? Hoje é quarta-feira, a partir de terça-feira foi autorizado os CFCs voltarem a abrir, com limitações de acesso ao público, claro, uma pessoa por vez, com aquele distanciamento social que a gente já sabe que acontece. As aulas teóricas, por enquanto, seguem suspensas. Se houver liberação, vai ser somente das aulas EAD, mas isso agora vai acontecer somente para o pessoal da reciclagem ou através dos cursos profissionalizantes, como o de transporte de emergência, de cargas especiais, de transporte de passageiros. As provas estão para voltar a partir do dia 18 agora de maio, tá? Então pode ser que tenha também esse controle de acesso do público, quantidade de alunos reduzidos para fazerem as provas, mas eu venho através do nosso canal para tirar algumas dúvidas das matérias atrasadas, que o pessoal também está preocupado. Bah, olha, e aquelas aulas que eu já tive, como é que vai ficar agora? Não vou lembrar. Então agora a gente vai falar um pouquinho aqui no canal para de repente dar uma clareada em algumas coisas que vocês já viram durante as aulas, que de repente já esqueceram. Por exemplo, acabei de falar sobre o processo de habilitação. A partir do momento que o candidato à habilitação vem junto ao CFC, ele dá abertura de um processo chamado de RENACH, que é o Registro Nacional de Condutor Habilitado. Através da abertura de processo, o candidato à habilitação tem um prazo de 1 ano para concluir o processo. Ô Léo, e agora o meu prazo estava vencendo e aí teve coronavírus, eu não... Pessoal, aí através do Detran de cada estado, eles vão dar mais um prazo prolongado, dizem que pode chegar até 6 meses de prazo a mais daquele 1 ano, então além do 1 ano será 1 ano e 6 meses, isso vai variar de estado para estado. Então é bom que vocês saibam disso, que daí vocês não vão ter esse prazo tão reduzido. O pessoal que acabou vai ter mais um prazo, já que o processo acabou dentro da pandemia, para que vocês concluam o processo. Então o RENACH, a partir do dia que vocês dão abertura na documentação, como todo mundo sabe, para abrir o processo de habilitação, o candidato tem que ser maior de 18 anos, o candidato também precisa ter documento de identidade, CPF. E isso, lembrando, é pergunta de prova. Podem perguntar qual é a exigência para um candidato à primeira habilitação iniciar o processo. Tá aí uma pergunta. Então, ele tem que ser maior de 18 anos, possuir documento de identidade e CPF. E, além disso, ele precisa saber ler e escrever. Ô, Léo, mas aí o cara tem que ter primeiro grau, segundo grau. Gente, é só o suficiente para a pessoa saber interpretar as perguntas de prova teórica, respondê-las e ter 70% das questões acertadas. Então, das perguntas de prova de 30, 70% ele tem que acertar 21. Se ele não conseguiu acertar 21, ele tem que esperar o prazo decorrido de 15 dias corridos. Então, lembrando, se ele fez a prova dia 10, dia 25 ele pode realizar um novo exame, tá? Pagando a taxa do Detran, que é justamente aquela taxinha que a gente paga na lotérica para poder realizar a nova prova, vindo junto ao CFC também para reagendar essa nova prova. Reagenda no CFC, pega uma licencinha da prova, que a gente chama etiqueta de realização de prova, através da etiqueta e do documento, podendo ser documento de identidade, passaporte com validade ou carteira de classes, como da OAB, como do CREA, como do Corém, vocês podem lá realizar a prova. A prova tem 2 modalidades, a prova escrita e a prova através do computador. A prova digital, que a gente chama, a prova digital só precisa documentação, chega lá, realiza a prova, o resultado sai na hora. Se aprovado, já está no sistema o resultado. O examinador responsável pela fiscalização da prova já tem o resultado na hora lá, te indicando se tu foi aprovado ou não. Se fizer a prova escrita na folha de papel, com uma grade lá de marcação de respostas, essa grade é entregue na saída junto da prova, o aluno não leva a prova para casa, fica lá no Detran. Essa prova é corrigida no prazo de até
7 dias. Então, se tu fez a prova numa segunda, somente na outra segunda-feira que sai o resultado. Aqui em Porto Alegre, as provas acontecem sempre segundas-feiras pelo horário da manhã. As provas escritas, as provas na folha de papel, tem um dia certo e horário fixo. A prova eletrônica não, vocês podem fazer qualquer dia, qualquer horário, conforme lá o horário que o Detran de cada estado ou de cada cidade determine. Aqui o nosso, né, começa a partir das 8h30 da manhã e vai até as 5 horas da tarde. Então tu pode agendar o horário que fica melhor. Bah, Léo, e o horário de almoço? Tem horário de almoço, eu posso ir lá fazer prova? Pode sim, não fecha ao meio-dia, tá, gente? É direto. Se o candidato for reprovado, ele aguarda 15 dias, repete a prova e depois disso ele pode sim ser aprovado lá, tendo a quantidade de acertos necessários. A partir desse momento ele já está apto para realizar as aulas práticas. Gente, é importante falar, né? As aulas do simulador de um CFC para outro muda. Eu que já trabalhei em CFCs diferentes, tem CFC que diz que primeiro precisa fazer a prova teórica para depois iniciar a parte do simulador e as aulas práticas. Tem CFC que libera as aulas do simulador antes mesmo de tu fazer a prova teórica, e depois da prova teórica aí sim vai liberar as aulas práticas. Como todo mundo sabe, né, a aula teórica ela consiste em 45 horas aulas pelo processo de primeira habilitação. Depois a gente tem aquelas aulas no simulador que aqui no nosso estado ainda são obrigatórias, que são 5 horas aulas no simulador. Lembrando, gente, que a hora aula na teórica, assim como nas práticas, é uma aula de 50 minutos. Tem aluno que reclama: ô Léo, olha só, minha aula começou às 10, não era para terminar meio-dia. Não, gente, se cada aula for de 50 minutos, começando às 10, termina 20 para o meio-dia. Então, 50 mais 50, que são aquela quantidade de carga horárias que a gente realiza nos CFCs, 2 horas por dia, a gente acaba fazendo 2 horas aulas, equivalente a 1h40. Começou 10, termina 11h40. Só para ficar esclarecido, as aulas teóricas, eu como sou instrutor teórico, nunca teve aluno que reclamou: bah, olha, mas como assim? A minha aula começou às 8 da manhã, era para ir até o meio-dia. Negativo, né, gente? O pessoal normalmente começa a aula às 8, quer ir embora às 10. Não é assim que funciona. A aula começa às 8, vai até 9h40, tem um intervalinho de 10 minutos, até 9h50, finalizando a carga horária 11h30. A partir das 11h30 a gente já consegue fazer a biometria para encerrar a aula teórica, tá? Então lembrando que a aula teórica é 45 horas, depois das 45 horas concluídas, lançadas no sistema do Detran, vocês conseguem a liberação para fazer a prova teórica. Que nem eu disse, dependendo do CFC, tu já pode fazer